Olá, seja bem-vindo ao canal EBD Interativa para estudo da lição número 2. Eu, professor Robson Santos, tenho a alegria de compartilhar com você aqui reflexões, pensamentos, subsídios quanto à lição, inclusive na intenção de ajudar ao nosso professor com um slide, conforme está aí na descrição, link para poder baixar, dinâmica para poder acessar e pensar na sua classe para melhor aplicar a sua aula. Eu quero com você aqui refletir alguns pontos principais sobre essa tão importante lição, falando de Saulo, o perseguidor. Olha que interessante no texto áureo. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Saulo, conforme está esse texto áureo aí, ele ameaçava e de fato perseguia a igreja do Senhor, bem como o próprio Senhor, porque quem persegue a igreja do Senhor está perseguindo a Deus, a Jesus, que é o cabeça da igreja. Na verdade prática, vamos ler e estudar o seguinte: a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário, já teria acabado ao longo da história. Basta você fazer um retrospecto da história da igreja, do cristianismo, que você vai encontrar inúmeras perseguições, inúmeros levantes contra a igreja do Senhor, mas até hoje ela permanece de pé, firme, atuante e militante. Quando entendemos o texto de Mateus 16, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, nós de fato vamos ficar firmes, alegres, sabendo que nada que se levante vai derrubar a igreja do Senhor, porque Deus a sustenta e a igreja do Senhor está afirmada sob a rocha que é Cristo. Olha que maravilha! Nesta lição também vamos estudar e aprender, conforme os objetivos gerais, que a perseguição contra a igreja do Senhor, que aconteceu no primeiro século, se perdurou pelo século seguinte e as perseguições ainda continuam nos dias atuais. Muitos dos nossos irmãos ainda estão sendo perseguidos, severamente perseguidos. Mas vamos aprender aqui nesta lição como que Saulo no início perseguia a igreja do Senhor e como que a igreja do Senhor foi perseguida ali no livro de Atos, que muito relata sobre a perseguição da igreja do Senhor. Também vamos estudar, no terceiro tópico, a respeito de um sistema contra a igreja de Deus. Olha que interessante. No livro do Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, vamos ver como a igreja cresceu, como ela foi estruturada, como ela foi edificada pelo Senhor, mas também vamos encontrar inúmeros relatos de perseguições, de situações que a igreja do Senhor enfrentou, como morte, como calúnias, como prisões. No entanto, a igreja do Senhor perseverou, ficou firme. E nessas perseguições, em uma dessas perseguições, foi feita através de Saulo, o conhecido Saulo de Tarso. Saulo, conforme nós já aprendemos, que era um fariseu extremamente zeloso, alguém que aprendeu as leis, alguém que aprendeu os costumes judaicos aos pés do maior doutor da época, doutor Gamaliel, alguém que foi ensinado que aquele que se levanta contra a lei do Senhor ou fala algo diferente deveria ser morto. Esse era o Saulo extremo zeloso. Saulo, conforme Deuteronômio, ele entendia e aprendeu que aquele que for pendurado no madeiro seria feito maldito. Logo, Cristo se dizendo e se apresentando como Messias, sendo pendurado no madeiro, seria para ele no mínimo um escândalo como um bom judeu, em que alguém se dizendo Messias se foi feito maldito ou maldição. Mas depois de muito tempo de estudar a palavra do Senhor e entender a palavra do Senhor, Paulo vai entender que aquilo era um cumprimento das Escrituras, Cristo se fazendo maldição por nós para que nele fôssemos abençoados. Mas até entender isso, Paulo entendia que tanto Cristo quanto a igreja que se levantava como uma espécie de seita, grupo, ajuntamento na época, era uma blasfêmia, era uma ofensa à lei de Deus, e ele, como alguém zeloso pela palavra do Senhor, não poderia aceitar isso. Saulo era muito preparado
na cultura grego-romana, na cultura judaica, era alguém que entendia muito bem o que fazia e conforme o próprio Cristo já havia proferido de antemão. Ele estava perseguindo aos crentes, perseguindo aqueles que usavam o nome de Jesus, entendendo que estava fazendo serviço a Deus. Ou seja, Jesus já tinha avisado os seus discípulos que isto haveria de acontecer. E Saulo, então, ele não estava fazendo algo com maus intenções, pelo contrário, ele entendia que estava cumprindo um serviço a Deus. E a perseguição à igreja do Senhor era uma perseguição literal, né? Causando dor, causando tortura psicológica, causando mal. Olha que interessante. Saulo chega a consentir na morte de Estevão, porque ele entendia que Estevão também era alguém que estava no campo, digamos, da blasfêmia contra Deus. Apesar de que Estevão se levanta cheio do Espírito Santo, fazendo um discurso belíssimo. Estevão também era muito preparado na cultura judaica, porque não dizer ele era um erudito. No entanto, as palavras de Estevão, o testemunho de Estevão, né, confrontava Saulo até então, mas não foi o suficiente naquele momento para a sua conversão. Mas Estevão, diante de toda a história do livro de Atos, a gente vai pensar que ele foi o primeiro mártir ali da igreja que defendeu a palavra do Senhor até mesmo diante da sua morte. E quando estava sendo apedrejado, vamos entender isso, que Estevão olha para o céu e diz: eis que vejo, né, quem? Jesus à destra do Pai. Olha que interessante. Olha o tipo de perseguição que a igreja do Senhor estava enfrentando nos primórdios, através de Saulo. Então Saulo era extremamente zeloso com a lei, era alguém que estava cumprindo, segundo ele, a lei. Daí ele foi tão conhecido pelos discípulos, pela igreja do Senhor como geral, como aquele que era o perseguidor. Paulo fazia isso em nome de guardar a lei. Você, aluno, você, professor, defende as Escrituras, defende a palavra do Senhor contra os hereges, contra aqueles que são ateus, aqueles que são ímpios. Como que você enxerga, como que você observa, como você se posiciona diante daqueles que se levantam contra a palavra do Senhor? Qual é o seu posicionamento? Há de convir comigo que a igreja também, em nome do cristianismo, perseguiu a muitos para proteger o cristianismo. Mas você e eu somos alguém que protege, que defende, que prega a verdade, ou se mostra passível diante de uma calúnia, diante de uma acusação, diante daquele que blasfema o nome do Senhor? Davi, vale lembrar aqui na história, que ele foi levar alimento para os seus irmãos, não para batalhar, não para militar, mas sim para levar alimento. Mas quando ele viu o nome do Senhor sendo blasfemado, Davi não ficou inerte àquela situação. Qual é o nosso posicionamento? É fácil criticarmos a postura de Saulo, dizer que ele foi perseguidor, mas Saulo estava cumprindo, segundo ele, o zelo da lei, o zelo dos mandamentos, o zelo da lei mosaica. Então a gente tem que pensar e entender que estamos também diante de uma realidade não muito diferente da igreja nos primórdios. Um sistema que se levanta contra a igreja do Senhor. O que nós fazemos diante de um sistema que se levanta? Qual é a nossa postura? A esquerda, no campo político, se levanta contra a igreja do Senhor porque a igreja do Senhor ensina os princípios e valores morais da família, valores judaicos cristãos. E qual é o nosso posicionamento? Contra os sistemas de ideologia, de filosofias, sistemas seculares que se levantam contra a igreja do Senhor e dizemos, estamos bem, mas será que isso não é sinal de sermos um gigante adormecido, como muito foi falado em outro tempo? Logo, temos que pensar que a igreja do Senhor está diante de uma luta, não no campo humano, mas no campo espiritual. Então a gente precisa entender como era a perseguição contra os primeiros discípulos para entender as perseguições nos dias atuais. Nos primeiros dias, nos primeiros anos da igreja, os nossos irmãos não enfrentavam perseguição só de alguém falar mal deles. Enfrentavam perseguição no sentido físico,
no sentido psicológico, como Paulo, que no início era chamado de Saulo, empregava contra a igreja do Senhor. Hoje, muitas das vezes, alguém se desvia, alguém se abate por causa que alguém falou mal, por causa que alguém não pegou na mão do irmão. Leve o seu aluno para pensar se o que ele está enfrentando hoje de fato é uma perseguição ou é uma simples intriga, uma simples dissensão no seu meio. Por que eu digo isso? Porque de fato acontece, assim como no primeiro século, nos dias de hoje, perseguição aos nossos irmãos, no sentido físico, no sentido psicológico, como em países que são políticos e religiosamente fechados para o Evangelho. E esses nossos irmãos continuam a pagar com a própria vida, vendo família, vendo filhos sendo fuzilados para que o nome de Jesus seja negado, eles, no entanto, negam. Sendo eles chamados para a obra missionária, mesmo correndo risco de vida, estão lá para pregar o Evangelho. E muitas das vezes estamos preocupados com questões simplórias, com questões trivais. Então devemos, no mínimo, orar pelos nossos irmãos, orar pelos missionários que de fato estão sofrendo perseguição por amor ao Evangelho. Precisamos, assim como a igreja do Senhor foi ensinada pelo próprio Cristo, falar a verdade, pregar a verdade, e muitos não suportarão a sã doutrina, muitos não suportarão a verdade, daí seremos perseguidos, mas devemos se regozijar, se alegrar quando formos perseguidos pelo nome do Senhor. Muitos nos dias atuais, em nome de estarem bem, com os demais, em nome de serem socialmente aceitos, preferem o caminho do politicamente correto, preferem o caminho que o céu é para todos e que Deus não se importa com a postura ou com o pecado, simplesmente aceitam todos. Assim é fácil não sermos perseguidos. Mas, como igreja do Senhor, que se posiciona com a verdade, lutando pela verdade, temos que saber que assim como Saulo se levantou no passado como perseguidor, muitos podem se levantar nos dias atuais, mas a igreja do Senhor precisa permanecer firme para que assim como Saulo lá na frente teve a sua conversão, aqueles que nos perseguem hoje pelo nosso bom testemunho, pelo nosso bom caráter, pelo cheiro suave de Cristo que é em nós, possamos ser pessoas que façam a diferença, que não paguem mal por mal, pelo contrário, sejamos diferentes. Que esta lição de número 2 venha nos ensinar que pessoas como Saulo se levantam, mas a igreja do Senhor não será abalada, pois a igreja do Senhor não é simplesmente uma organização humana, com uma administração humana, com uma liturgia humana. É o corpo de Cristo, é o organismo vivo, nada vai abalar esta igreja. E precisamos ser como Estevão, que se prepara, que se instrui na palavra, para que cheios do Espírito Santo, possamos pregar, testemunhar da verdade, que possamos fazer a diferença. Que você possa levar o seu aluno a refletir com dinâmica, a refletir com atividade. Qual é o papel da igreja ante a perseguição? Qual é o papel da igreja ante a tribulação? E por que nós não estamos sendo talvez perseguidos como os nossos irmãos em muitos lugares estão sendo ou foram perseguidos? Leve os seus alunos e que você possa pesquisar, seja no Google ou em outros campos de pesquisa, a realidade dos irmãos na janela 10x40, a realidade dos irmãos em países do Oriente, em países comunistas, em países muçulmanos. E que possamos, enquanto estamos aqui em um país laico, possamos orar pelos nossos irmãos, que possamos interceder pelos nossos irmãos e se prontificar, porque pelo Evangelho, por amor a Cristo, vale a pena pagar um alto preço, porque estamos em uma ótima causa, somos embaixadores de Cristo. Que esta lição, os pontos aqui estabelecidos na lição e outros subsídios, como no portal EBD Interativa, possa levar você a refletir, possa levar sua classe a ter mais do que um conhecimento teológico e bíblico, e sim uma reflexão e um novo comportamento prático, para que o nome de Deus seja glorificado. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua interação com este canal, nos seus comentários, em seus likes, nos seus compartilhamentos para que outros sejam alcançados. Que você possa se utilizar do slide, da dinâmica, para que possa levar o seu aluno a refletir, a pensar
e estar mais perto de Cristo e entender que a igreja do Senhor no passado sofreu, permaneceu firme, assim também nós permaneceremos firmes e venceremos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua atenção.